Bem-vindos ao Quebra-Cabeça de Sucesso, mais divertido e desafiador programa de TV e videocast sobre negócios da nossa região. Eu sou a Alessandra Paulilo e junto com a Priscila Casagrande a gente vai conduzir aqui um bate-papo leve e divertido para que você forme o seu quebra-cabeça de sucesso. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos e o tema de hoje é como o direito sistêmico pode resolver conflitos. E você sabe o que é direito sistêmico? Segundo o site Jus Brasil, é um conhecimento que amplia a consciência e transforma a percepção do conflito através da aplicação das leis sistêmicas, denominadas de ordens do amor, pelo filósofo alemão Bert Hellinger. Não se trata de um novo ramo do direito, mas uma ampliação de você olhar para um conflito que, inclusive, pode ser utilizado em outras áreas. O direito sistêmico, ele reaviva a dignidade humana e a autonomia mesmo de vontade dos envolvidos. Abre possibilidades de escolhas além do litígio. E surge, então, um caminho pautado na cultura da paz. Gente, e se você aí que está nos acompanhando quer garantir uma oportunidade única de ensino de qualidade e ainda economizar no valor da mensalidade para 2025, você precisa conhecer o Colégio Sapiens, que vai proporcionar essa experiência para sua família. E as matrículas e rematrículas para o ano de 2025 já estão abertas. E o Sapiens traz de volta o programa Meu Amigo é Sapiens. O programa Meu Amigo é Sapiens oferece descontos de até 50% para que os atuais alunos do Sapiens incentivem outras famílias a matricularem seus filhos na escola e, ao concretizarem a matrícula para o ano letivo de 2025, garantem o desconto. E o aluno indicado também ganha desconto. Todo mundo ganha. Então, se você é aluno do Sapiens, já procura o seu coordenador para indicar o seu amigo. E se você não é aluno, essa é a oportunidade. Acesse o QR Code aqui e fale com o Colégio Sapiens. E esse calor, hein, gente, não tá dando trégua e as altas temperaturas exigem principalmente que os ambientes de trabalho e de estudo estejam bem agradáveis. E pensando nisso, a Latina Eletrodomésticos oferece ao mercado o ventilador, que tem a aerodinâmica desenvolvida em parceria com a USP, aliada à mais alta qualidade, e as hélices produzidas em ABS, que garante um ventilador de alta tecnologia, durabilidade e fácil de instalar. Permite a utilização de lâmpadas econômicas de LED, pode ser instalado em qualquer tipo de teto, tem alta capacidade de ventilação e, além de tudo, ele possui controle remoto, que aciona o ventilador e a luz sem que você precise se levantar. Por todos esses motivos, ele é referência na categoria. Então conheça mais sobre os ventiladores da Latina, escolha a cor que mais combina com a sua casa e com o seu ambiente. Acesse latina.com.br. Latina, seu momento, nosso eletro. E por falar em escolha, você tem dúvida na hora de escolher a meia para combinar com o seu look? A High Steel, melhor marca de roupas masculinas do Brasil, te ajuda a resolver essa dúvida definitivamente. Homens, na hora de escolher a sua meia, ela deve combinar com a cor da calça ou com a cor do sapato? A regra é clara quando a gente fala de trajes formais. Se o sapato for preto, a sua escolha deve ser a meia preta. Agora, se o sapato escolhido for marrom, você pode usar a meia marrom como o sapato ou seguir o tom da sua calça. Se a calça for cinza, meia cinza. Se a calça for marinho, meia marinho. E agora uma informação muito importante. Meia branca, o homem só pode utilizar em 2 casos. O primeiro, se for profissional da saúde e tiver o look todo branco, ou para fazer atividades esportivas. Para usar no look do dia a dia, a meia branca é proibida na moda. Para mais dicas como essa, vá até a loja exclusiva da High Steel aqui em São Carlos, na Rua Episcopal, número 2200. Também acesse o Instagram, @High Steel São Carlos Oficial. Chegou o momento de apresentar a nossa convidada desse episódio. A hora que a gente adora. E, nascida em Santa Rita do Passa Quatro, filha de pedreiro e de dona de casa. Ela é advogada há mais de 20 anos, tanto no direito imobiliário quanto de família, e ela tem pós-graduação nessas 2 áreas também. Além de mais uma pós-graduação em solução de conflito pela Verbo Jurídico. Ela é advogada sistêmica, mediadora extrajudicial, consteladora familiar e presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB São Carlos por 6 anos consecutivos. Esposa do Francisco, mãe da Beatriz e do anjo Enzo, além da cachorrinha Lilica. É proprietária da Cadeu de Souza Advocacia Sistêmica. Nossa convidada é
Rafaela Cadeu! Obrigada. Bem-vinda, Rafa. Muito obrigada. Que prazer enorme estar com duas pessoas que eu admiro muito, né? Alessandra e Priscila. Pessoas e profissionais que eu admiro muito. De estar à vontade aqui num programa, né? De poder falar sobre a gente e sobre profissão, sobre empreendedorismo, que é a nossa paixão, né? Uhum. Então tudo converge para um ponto único e legal. Obrigada. Nós que agradecemos pela confiança de vir aqui contar sua história pra gente. Pela coragem. Contar história. Coragem a gente sabe que ela tem de sobra, né, Pri? Falando na sua história, desde criança você sempre foi muito estudiosa? Então, acho que sim. Então, aos 7 anos, eu tenho um irmão, né? O Claudinei é 10 anos mais velho que eu, ele é contador. Então, eu vi ele recebendo todos os honra-méritos. Então, mesmo assim, eu tinha uma época que a gente pôde receber até a 4ª série. Quem tirava sempre recebia um honra-mérito e colocava num quadro na parede. Então, a minha meta era o honra-mérito, né? Então, a gente sempre tirava A. E aí tinha que tirar A em todas as matérias. Difícil, hein? Eu chorei quando eu tirei meu primeiro B na 8ª série. Na 8ª. Na 8ª. E você acha que ela gostava de estudar? Era boa aluna? Será? Mas aí o diretor chamou minha mãe e meu pai. Falou, olha, ela chorou porque ela tirou um B. Não, mas é preocupante, né? A gente tá rindo, mas né? Muito a busca da perfeição. Também, né? E meus pais não exigiam nada também, porque eles eram muito simples, né? E estavam trabalhando atrás da vida deles, né? Mas eu mirei no meu irmão mesmo. Com 7 anos, eu fui com ele foi fazer a inscrição dele na graduação, que era contabilidade. E eu lembro que eu tinha 7 anos. E eu vi ele trabalhar e estudar para pagar. Eu falei, nesse dia, eu vou fazer a mesma coisa. Eu quero também, quando eu tiver 17 anos, fazer isso. Mas eu não sabia exatamente nessa idade o que eu ia fazer. Só que eu lia muito. E nessa época, era de escola pública, a gente era obrigado a ler 10 livros por ano. Mesmo sendo escola pública. E era Machado de Assis, né? Todos aqueles contos. Por quê? Os clássicos. Eles falavam que a gente ia precisar para passar na FUVEST um dia. Então eu lia. Fazer minha parte, fazer minha parte. Eu lia, era muito boa de redação, de português, né? E eu mesma, às vezes, eu pegava a matéria e estudava em casa sozinha. Então, mas eu não sabia exatamente. Hoje eu sei o que eu estava fazendo, mas naquela época estava seguindo minha intuição, mais ou menos como criança, mas gostava de brincar também, mas a gente fazia tudo a pé, né? Passava na casa de uma amiga, ia na escola, depois brincava, fazia tarefa, só que o meu caderno sempre foi o predileto. Ele era roubado por todo mundo. Pra copiar a matéria. Pra copiar a matéria. Depois ele voltava. Que bom que ele voltava. E eu conheci o Francisco em uma situação dessa, né? Emprestando o seu caderno? Aí eu tinha... Francisco é o marido da Rafa. É o marido, Eu emprestei meu caderno pra minha melhor amiga, com 17 anos. E aí o namorado foi devolver o caderno pra mim. O namorado da sua amiga era o Francisco? Não, era o Alexandre. O Alexandre foi com o Francisco na minha casa num domingo devolver o caderno, pegar de manhã e levar à noite. E levou o Francisco. E o Francisco olhou pra mim e deu uma cantada, né? E eu falei assim, Alexandre, você não volta mais aqui com esse moço. Inconveniente. Chegou à noite, a gente tinha saído na missa, eu voltei a pé, a gente voltava a pé, tinha uma moto na frente da minha casa, quem era? O Francisco. Eu vim devolver o caderno da sua amiga. Eu falei, muito obrigada. Né? E o meu pai estava lá na sala me esperando. E eu tinha apenas 17 anos, né? Aí ele começou a jogar rosa lá em casa. Começou a jogar rosa, foi aparecer paixão à primeira vista dele, então? E aí o Alexandre levava chocolate pra mim todo dia na aula. Eu falei, é você o Alexandre? Não, é do Francisco. E eu falei, né, que coisa chata, não quero. Vai ser difícil. Ele ficou um mês jogando flor lá. Aí o meu pai era o primeiro a sair. E meu pai falou pra minha mãe, ele falou assim, olha, tem algum gavião rodando essa casa. Aí a minha mãe foi falar pra mim, eu falei, não sei de nada, pode ser do meu irmão. Não sei de nada. E eu já sabia, né? E quando que o Francisco amoleceu o seu coração? Então aí, olha só, né? Eu falei que ele fez promessa. Aí... Aí era 12 de junho de 1998. Era dia dos namorados. Ele tinha começado antes. Tinha começado lá em março. E aí ele falou assim, olha, sábado, dia 13, eu vou estar em tal lugar. Me mandou uma cesta desse tamanho, cheia de chocolate, de flor e de urso de pelúcia. E falou, se você não quiser mais, então tchau. Foi a última.
Ele falou, eu vou estar em tal lugar. Se você não aparecer nesse lugar, então eu entendi que não. Eu fui, né? Aí era o vai ou perde, né, Rafa? Fui. Aí nunca mais eu larguei ele. São 26 anos, né, de namoro e casamento e tal, né? Aí nasceu a Beatriz, que tem 9 anos. Primeiro nasceu a Nina, que era uma primeira cachorra que a gente teve, que era uma, aliás, ela morreu com 17 anos ano passado. E depois nasceu a Beatriz, né? Aí eu perdi o Enzo ano passado, já com 42 anos de idade. E a Lilica, que é uma Spitz alemão, que nasceu agora com a Beatriz, sapeca. Linda. Que pega fogo, né? Falei, olha, vocês que compram Spitz alemão, fiquem espertos. Olha o que as flores do Francisco, aonde a história chegou. Olha só onde ela chegou. Só que lá com 17 anos eu fui estudar o quê? Eu já era matriculada em Direito. Com 14 anos eu passei em trainee, fui escolhida por ser a melhor aluna da classe. Fui escolhida para fazer FUVEST. Pagava R$100 na época. A gente não tinha, né? Uhum. Eu não tinha. Aí a escola pagava, era uma escola estadual, Nelson Fernandes, para os melhores alunos, levou a gente e tal, e eu passei em Direito. Aí eu falei, então eu vou fazer Direito. Passei em Direito com 14, com 17 tá escolhida. Aí eu não mudei mais. Só que eu já era coordenadora do colegial, eu vendia Natura, eu fazia um monte de coisa para poder já me virar e ter meu dinheirinho, né? E aí eu comecei a falar para minhas professoras, eu falei, ai, a gente não vai passar na FUVEST. Porque eu vi que as minhas amigas que estudavam na escola particular tinham um material totalmente diferente do que eu tinha. E elas faziam simulado todo sábado. Uhum. Na escola estadual não tinha isso. Aí a gente conseguiu fazer um cursinho gratuito à tarde do pessoal que queria estudar para a FUVEST. E esses professores foram na aula. Que legal. Então a gente voltava à tarde para poder estudar com outro material que esses professores compraram pra gente. Tinha um material que chamava vestibular, não sei se vocês lembram, na banca. Jornal. Lembro. Então eu estudei por esse. Eu também não tinha dinheiro para comprar, eu falei que eu não tinha. E essa professora, eu lembro até hoje, de geografia, comprava tudo pra mim. E aí a gente ia trocando entre as amigas pra gente passar na FUVEST. Só que ainda eu olhava e falava, acho que ainda é insuficiente. Aí a gente tinha uma professora de matemática que ela dava aula de Kumon. O Kumon tinha um método diferente, né, de matemática. Eu olhei para aquilo e falei assim, ixi, ninguém vai passar nisso aqui não. Não, pode esquecer, porque a gente não chegou nesse nível, né? A gente ainda estava num nível inferior ao que era necessário. E eu imprimia algumas provas e tentava fazer. E eu via que ainda não tinha aprendido também. Então comecei a levar para as professoras, olha, a gente precisa aprender isso aqui, porque senão nós não vamos passar. Né? E eles colaboravam, eles faziam tal. Só que o que aconteceu com 17 anos? Eu prestei a FUVEST, só que eu achava que eu não podia ficar tão longe dos meus pais. A FUVEST Direito era onde? Era a USP São Paulo. Ou um pouco mais longe você poderia ter em outras cidades. Não teria tão perto aqui, né? E também teria que ter dinheiro para sobreviver nessa cidade. Moral. Então eu fiz a conta, falei, não vai dar. Então tinha a FADISC, eu passei antes também na FADISC, eu já tinha passado. E naquela época a FADISC tinha 300 alunos. Tinha um monte de ônibus que vinha, tinha desembargador que dava aula. Então, pra quem não sabe, a FADISC era uma faculdade particular de direito que tinha aqui na cidade, era muito famosa. Infelizmente deixou de existir. A minha sogra foi professora da FADISC. Ah, também. Às vezes eu fui aluna. Então, eu resolvi fazer FADISC, fui lá no meu pai e falei, olha pai, você paga a primeira parcela, eu pago as demais. Custava R$380. Mas você tava morando lá em Santa Rita. Santa Rita. Aí você... Eu já virei, com 17 anos eu consegui um emprego. Aí eu virei secretária de uma empresa que tem na cidade, da qual meu irmão trabalha até hoje. Lá em Santa Rita. Lá em Santa Rita, que é a Caninha 61. Não sei se pode falar. Pode falar tudo aqui, Rafa. Né? Então, é uma indústria, né, de cachaça, Jamel e Caninha 61, né? E como eu tinha o inglês, eu consegui ser secretária lá na frente, só que eu ganhava R$132, que era o salário mínimo da época, gente. E a faculdade, 380. E a faculdade, 380 mais 60 do ônibus, e você teria que comer, certo? Você vinha todo dia de Santa Rita? De ônibus. É uma hora e meia, 2 horas? Nossa, eu puxado, acordava às 6, entrava às 7, saía às 5, pegava o ônibus às 18 e voltava às 23h30. E trabalhava aos sábados. Puxado, hein, Rafa? Aí eu cheguei no meu pai e falei, nossa, mas é só 132 que eu ganho. Ele falou, eu completo o primeiro mês. Falei, só o primeiro mês e os demais. Aí eu fui lá na FADISC e não tinha mais, não sei se vocês lembram, antes do FIES tinha um crédito estudantil. Acabou.
entrou o FHC. Ele mudou, ele cortou esse crédito estudantil, mas criaram o financiamento estudantil. Era o primeiro ano que ele ainda ia ser criado. E eu via lá todo dia naquela secretaria, falava, pelo amor de Deus, esse negócio foi criado, não foi criado, foi criado, foi criado. E aí, meu pai foi me ajudando, o Francisco já me ajudava também, né? Já era meu namorado, já era meu sócio. E aí, eu não sabia daquela época. Mas aí, em julho, eu passei, foi criado e eu passei em 3º lugar no Brasil, no FIES. E aí, graças a Deus, eu falei, ufa, o FIES pagou todo o tempo para trás e ia pagando para frente. Você ia na Caixa Econômica Federal e assinava um contrato. Só que lá não tinha o valor de quanto você ia pagar. E eu falava, meu Deus, eu tô assinando um negócio que eu não sei qual é o valor um dia. Porque falava que depois de um ano de formada, você receberia um boleto na sua casa para pagar. Que loucura! Que Ai, mistério! meu Deus, quanto será esse? Eu não sabia quanto era. Se era 300, 400, 500, eu nem sei, né? Mas tudo bem, eu assinava lá. É E o que tem fiado, hoje. só que você tinha que ter um fiador. E o fiador era o meu e o irmão. Meu irmão falou, se você não pagar, eu te mato. Eu falei, não, eu vou pagar. Porque era a casa dele que era, né, a fiança. A garantia. É, a garantia. Falei, não, eu assumi, eu vou pagar, né? E aí foi indo, só que aí tinha que comprar livro, né? Tinha tudo isso. Graças a Deus a Fadisc tinha um anjo que tinha um canto lá que era só Xerox. Então, a gente deixava os livros lá e comprava os Xerox. Então ele fazia tudo. 1º ano, 2º ano, 3º ano. E lá ele tinha camadas de Xerox. E eu já deixava meu nome, pelo amor de Deus, deixa o meu Xerox separado. Então eu perdi a hora do meu intervalo para comprar os Xerox. Então a gente nem comia. Então a gente realmente pesava 45 quilos nessa época, né? A gente andava a pé ainda. Então era muito bom. Então, graças a isso, ao FIES, só que o FIES não era inteiro, então era 70%, você tinha que tirar nota mais de 8, você não podia ter nota abaixo de 8 e não podia pegar DP, senão você perdia o FIES. Tinha que ter nota acima de 8. É. Você não sabia quanto você ia pagar. Isso, olha que bom, né? Que E era negócio bom. 70%. E era 70% da E bolsa. eu, o que eu fazia? Qual era a única hora que eu tinha para estudar? Dentro Ônibus. do ônibus, na hora do meu almoço, que era meia hora, sei lá, e domingo, né? Então eu fazia isso. Então eu copiava muito. Então tudo que o professor falava A, eu copiava. Problema B, eu copiava. O pessoal ia no torto e falava, não posso, tem que copiar. O torto Então era realmente, o torto era o bar atrás da Fadisc. Ah, tá. Então era onde o pessoal do fundo bebia. Era a parte mais legal da universidade. A Rafa não frequentava. Eu já namorava, também não podia ir sozinha, né? Me impediam, né? Mas eu tinha que estudar. Eu falava, não, pode deixar que eu vou estudar. E eu morrendo, e aquela pressão do 8, né? Mas eu sempre tirei 9, 10, porque eu não podia ter nota abaixo disso, né? A vida inteira você sempre Então, tirou 9, 10. dói as costas, né? Tanta O pressão. Pelo amor de Deus, né? Misericórdia. E aí Mas eu conseguiu... faria de novo. E aí conseguiu concluir tudo? Fiz tudo, tirei todas as notas, tudo. Depois de um ano, realmente chegou o boleto de R$380. Ufa, você até respirou. Só que eu paguei por 10 anos, eu paguei esse boleto. Entendi. Né? Mas foi opção também, né, Foi Rafa? Se não opção. fosse isso, não Os teria... juros eram baixinhos e depois eu resolvi pagar parcelado porque era bem baixo. Uhum. Né? Mas no início também, né? Mas aí o que aconteceu no penúltimo pro último ano? Eu comecei a imaginar como que eu vou pagar isso, né? Eu morava em Santa Rita, vinha de ônibus, tudo de uma amiga, muito amiga, Cassandra, que mora lá agora, ela trabalha no Banco do Brasil. E eu falei, Cá, vamos morar em São Carlos? Você vai comigo? Ela falou, eu vou, mas se eu tiver o mesmo salário que eu tenho aqui. Eu falei, nossa senhora, vou ter que ainda arranjar um salário para ela do mesmo valor que tá aqui. E eu fiquei preocupada em arranjar o salário para ela e não para mim. E aí eu falei, vai ter um concurso na Procuradoria do Estado e ganha o mesmo que você. Você passar, você vai? Ela falou, vou. Ela passou, eu não passei. Que bom. Aí o que eu fazia? A conta eu vivia com R$380 vezes 12 e fui pedir pro meu pai. Meu pai falou, não tem, vai pedir pra sua avó. Eu tinha uma avó que morreu ano passado, 102 anos, italiana. Bonitinho. E ela guardava dinheiro. Falei, vó, pelo amor de Deus, você me empresta esse dinheiro. Ela fez milhões de condições, mas me emprestou. Falei, tá bom, vamos. Falei, o que faltar, alguém vai me ajudar. O Francisco falou, pode ir que eu te ajudo. Falei, então tá bom. Ele ganhava muito parecido também. Mas tudo bem. E ele trabalhava lá na mesma empresa. Só que ele era vendas, né? E eu era a secretária. Então vendas já era mais comissão, né? Aí eu vim com a Cassandra. Aí eu passei em julho, eu vim em janeiro de 2003. Em julho eu passei no concurso em primeiro lugar
em estagiária da Prefeitura de São Carlos. Ufa, graças a Deus, né? Mas aí, para onde me mandaram? Para a Secretaria Municipal de Habitação. Fui ser estagiária lá, encontrei o Ricardo Martucci. Ele olhou para mim e falou, você vai ser especialista em Direito Urbanístico e Ambiental. Eu falei, sério? Nossa, sabia. E era uma matéria que te chamava Eu atenção nem na tinha faculdade ou passado não? ainda. Eu era ainda estagiária. Você já era especialista. Ele chegou me dando uma ordem. Falei, sério, Ricardo? Ele falou, você vai ser, porque não tem ninguém especialista aqui nessa cidade. E a gente tava fazendo o plano diretor, primeiro plano diretor de São Carlos. E aí eu mergulhei nisso, fui fazer o plano diretor, fui estudar, me deu um monte de lei, falou, você decora, traz aí pra amanhã. Eu falei, tá bom, vou trazer. E aí eu trabalhava lá meio período e fui fazer um trabalho, fui ser estagiária na Defensoria Pública de graça também. Então, eu não comia, andava de graça até lá na defensoria, que era lá Continuava com 45 quilos ainda nessa época. Magrinha. Não tinha também dinheiro para comer. Eu nem lembrava disso, né, na época. E aí, ele falou, se você passar na OAB, eu te contrato. Eu falei, mas eu tenho que passar na OAB, né? Então, era dezembro, eu já tinha passado na OAB. E em janeiro eu comecei a trabalhar com o protocolo, porque a carteirinha só saía, a carteira da OAB só saía depois, em março ou abril, por exemplo, de 2004. Ali, em janeiro de 2003, já comecei com o meu protocolo da ordem, então já advogava. E aí eu fiquei 10 anos na Prefeitura de São Carlos, e eu fui para a Procuradoria, fui ser corregedora, fui ser controladora, eu trabalhei em todos os âmbitos, trabalhei com uma advogada maravilhosa chamada Caroline Garcia Batista, que morreu com 32 anos, uma pessoa que me ensinou tudo que eu sabia, ela corrigia português, ela ensinava, ela fez USP, ela fez FUVEST, fez USP, apesar de ser muito pobre também, ela era de Goiânia, mas ela aprendeu tudo, e ela era falava, nossa, essa mulher só tem 22 anos mesmo, porque com 22 anos ela era procuradora. Uau. Né? Então ela era muito inteligente. Só que aí ela, né, tinha linfoma de Hodgkin e faleceu aos 32. Rafa, e você foi a única mulher a fazer um curso de graduação da sua família, a sair da sua cidade natal. Então, essa avó que me prestou dinheiro usava o dedão, né? Que não sabia a vida escrever. toda, a identidade dela era com o dedo, né? Mas ela tinha conta em banco, então ela fazia tudo sozinha. Ela tinha, acho que, uma inteligência. A mãe dela veio da Itália, né? Então, meus bisavós vieram da Itália. O meu bisavô, que veio da Itália, chamava Giuseppe Cadeu. Meu pai é José Cadeu, só que ele faleceu ano passado, né? Então, era em homenagem a ele. E aí, quando a gente faz esse processo de cidadania, né? Fiz a minha italiana, aí depois você começa a olhar lá nossos antepassados, e o direito sistêmico traz essa questão dos antepassados, né? Um pouco de você olhar para a história de trás, o que veio antes de você. Então, todos os dons que você tem, além da cor do seu cabelo, dos seus olhos, né? Você recebeu dessas pessoas, elas te ensinaram, e alguma coisa acho que veio no seu DNA também, né? Não veio só do ambiente familiar, do lugar que você foi criado. Tem também essa carga genética, né, comprobatória, de que recebemos de nossos ancestrais também as nossas habilidades, nossos dons, mas também nossas tristezas, nossas doenças, nossas crenças, né? Então, o direito sistêmico, né? Então, a constelação familiar é aplicada tanto no direito sistêmico, na saúde, ela tem vários, na educação, existe a educação sistêmica, a pedagogia sistêmica. Então, ela veio falar pra gente, olha, vamos olhar para todo mundo que veio antes no seu sistema e dar um lugar a eles no seu coração. Então, quando a gente tem algum conflito familiar, né, a sistêmica diz que existe um emaranhamento. Alguém saiu do seu lugar, de uma lei sistêmica chamada hierarquia, né? Alguém saiu do lugar e foi para o lugar da onde não devia. Então, pai e mãe veio primeiro. Primeiro filho veio depois. Segundo filho, terceiro filho. Então, cada um deveria ter o seu lugar no sistema. Quando eu saio do meu lugar, eu perco a minha força, sistemicamente. É como se eu fosse uma árvore, tivesse minha raiz pronta ali, eu deixo de ser daquela raiz e vou para outra. Mas eu saio do meu lugar por minha vontade ou esse sistema pode me tirar? Eu posso sair inconscientemente, porque eu quero, às vezes, por a outra lei que comanda, chamada pertencimento. Existe um amor enorme da alma familiar, do sistema familiar, que é assim, eu não quero, eu ganhei dinheiro, eu fiquei milionária. Eu olho para trás e vejo todo mundo pobre, difícil.
eu me sinto culpada. Posso dizer como eu sinto culpada. E eu queira ajudá-los. Só que tem que ver com como que eu vou ajudá-los. Se eu vou com arrogância, se eu vou ensinar a dar o peixe, se eu vou dar um lugar na minha empresa, ou se eu vou dar o dinheiro e ele vai desperdiçar. Entende? Depende. Por exemplo, eu posso ver meus pais sofrendo e querer tirar o sofrimento dos meus pais. Mas quem sou eu, na minha humilde dignidade de filha e de perante um eu superior, ou Deus, tirar aquela lição ou aquilo que ele precisa passar? Então eu posso ajudar, colaborar, dar apoio, mas às vezes você não pode tirar aquilo que a pessoa precisava passar para aprender, para evoluir. Né? Então existe essa coisa de sair do seu lugar. Então o primeiro filho tem mais encargo do que o segundo filho. O segundo filho tem mais encargos familiares do que o terceiro filho. O que você chama de encargo? Encargo. O primeiro filho vai olhar mais para os pais. Ele pode olhar. O primeiro filho está sempre no meio dos pais. Né? O primeiro filho tem um encargo mais genético. Ele tem metade de cada um, né? Então eu tenho que agradar os meus pais. Eu quero fazer o que os meus pais esperam de mim. Porque ele vai ouvindo e veio nele também. Por exemplo, eu sabia que meu pai sofreu uma injustiça lá atrás. Ele era, né, além dele ser pedreiro, eu ia com ele em todas as casas que ele fazia. Ele falava, vamos lá ver que linda que é a casa. E eu ia com ele ver, por orgulho do trabalho dele. Só que aí, quando meu avô morreu, meu avô e minha avó, que eram analfabetos, deixou 2 casinhas, né? E tinha minha tia na época. Minha tia comprou a parte dele e ele continuou ali. Só que ela falou, chegou uma hora que ela falou, Zé, você precisa sair, que eu vou fazer alguma coisa aqui. E ele tinha um terreno e ele tinha que construir. Então ele foi construir à noite sozinho, porque de dia ele trabalhava para pagar as contas e à noite ele construía essa casa pra gente morar. Então eu fui morar nessa casa ainda só com cimento. Porque naquela época, lembra lá do Collor, da poupança? Que aprendeu Congelou dinheiro. tudo e aí não vinha o telhado, não vinha a telha, não vinha o piso. Aí minha mãe inventou que ela queria colocar carpete, o carpete não vinha, ele desistiu, vamos colocar taco. Aí o taco não vinha também, então vamos assim, né? Então a gente foi e não tinha nem muro e não tinha asfalto. E aí tinha que passar o asfalto, depois fazer o muro, né? Então ele foi fazendo tudo sozinho. E eu fui vendo isso. E eu senti uma injustiça. E eu não sabia que quando eu ia cair no estágio, eu ia cair na Secretaria de Habitação, né? Olha que coincidência. Aí depois que eu fui entender com o direito sistêmico, na época eu não sabia de nada disso. E aí não era coincidência, então? Não sabia de nada. Eu acho que não, né? Tá. Ô, Rafa, mas assim, você sentiu muita dificuldade por ser a primeira a fazer isso na família? Eu senti culpa. Você sentiu culpa? Mas eu queria fazer. Por quê? Eu hoje sei, sistemicamente. Eu olhei pro meu irmão e pro meu pai. O meu pai e meu irmão tinham um poder. Eles tinham um carro, eles tinham direção, eles tinham dinheiro, eles tinham opção de escolha. A minha mãe não tinha opção nenhuma, né? Então, se ela quisesse dinheiro, ela tinha que pedir pro meu pai. Se ela quisesse uma coisa, ela tinha que pedir pro meu pai. Então, ela falava, eu pedia alguma coisa, ela falava, vai pedir pro seu pai. Então, eu já ia direto no meu pai, né? Então, meu pai era aquela pessoa que era responsável por tudo. Então, eu ia na reunião escolar, era meu pai. Então, meu pai vai me ensinar a andar de bicicleta, meu pai. Então, ele tinha mais possibilidades que ela. Eu olhei isso e eu vi meu irmão também. Meu irmão tinha mais possibilidades. Eu falei, na verdade, eu queria ser eles, né? Eu falei, eu quero ter todas essas habilidades aqui, quero ter essas possibilidades. E aí eu me determinei a isso. Coloquei uma determinação na cabeça e falei, não tiro mais, né? Só que assim, a minha mãe estudou até a 4ª série da Fazenda, que eu nem sei o que pode significar. Deve ser o primeiro ano daqui. Diante de um período escolar, né? A mãe dela, então, nem imagino, tadinha, minha avó Amélia, nem imagino. E a minha outra avó, que era a paterna, realmente era analfabeta também. Só que ela tinha habilidades muito grandes, ela tinha essas habilidades manuais, ela sabia cozinhar, ela sabia fazer crochê, tricô, então ela sabia ir sozinha, né, fazer tudo que ela tinha que fazer sozinha, ela fazia a pé, voltava. Então ela tinha muita habilidade, trabalhou até os 80 anos como governanta da fazenda ali que ela trabalhava. Então eu via que elas tinham esse ímpeto do trabalho e que você tem que ser honesto. Então se você fez, você tem que pagar. Então isso era uma ordem que você não podia burlar. Então se você fez o FIES, você vai ter que pagar. Você fez tal coisa, você vai ter que pagar. Responsabilidade. Né? Então ele
passava muito sério essa questão. Então, eu também tinha dentro de mim. Se eu fiz, eu vou ter que pagar, né? Mas quando eu fui escolher, eu já tinha essa sensação de injustiça familiar. Então, eu via meu pai sofrer também para ir trabalhar, e eu queria tirar ele daquela profissão. Aí eu pensei, se eu tiver uma profissão que eu ganhe mais, eu consigo tirar ele dessa profissão, né? Comecei a criar já dentro da minha cabeça um sistema aí, né? Um método de solução. E aí você estava na habitação e com o escritório seu em Não, paralelo? eu não. Aí na época era proibida, eu só advogava dentro da prefeitura 10 anos. Talvez eu poderia ter feito, talvez, mas me faltou, acho, coragem. Mas quando você chegou a abrir seu escritório? Em 2012, quando eu saio da prefeitura. Ah, tá. Aí eu abro um escritório só imobiliário, em ambiental com uma sócia, que era a Priscila Maestro. Aí a gente abriu lá no Tríade uma sala, né? Com a imobiliária, aí vários clientes que a gente começou a trabalhar mesmo com o direito imobiliário, que era uma área que a gente gostava. Ela também era da locação, ela tinha acabado de sair de uma imobiliária na área de locação, então a gente juntou a fome com a vontade de comer, né? Então também foi um desafio maior para mim, porque eu nunca tinha tido um escritório particular e nunca tinha feito estágio em escritório particular. Eu fui na cara e na coragem também abrir, né? Então a gente abriu esse escritório juntas, e só que em 2015 a Beatriz nasceu, né? E aí eu falei assim, nossa, para eu deixar minha filha em casa, eu queria muito dela, né? E demorou 2 anos para eu conseguir engravidar. Aí eu falei, nossa, vou deixar ela pra trabalhar. Tanto, vou né? trabalhar? De jeito nenhum. Então eu falei, muito a pena, certo? Então eu já estava um pouco cansada de ser... o direito imobiliário é bem do homem. O direito também é bem do homem. Uhum. Tudo que eu fui fazer também era muito do homem. Então quando eu fui em 2003 advogar, eu só via homem. Aí eu coloquei um terno, comprei vários ternos, vários blazers. Fui me maquiar, porque eles falavam, nossa, você é uma menina. Tipo, o que uma menina loira vai vir aqui, né, advogar pra gente? Tô com medo. Né? Então, aí depois descobriram, não, ela tem inteligência. Ela é competente. Ela Primeiro é competente. julgam e a gente tem que provar, né? Ela é competente, sim, então vamos usá-la, né? Vamos, né, dar um lugar a ela. Mas existia essa coisa, né, de ser muito nova também, de você tem que ter habilidades e aprender. E eu fiz isso. E aí, em 2012, a gente também adquiriu essa coragem de bater de porta em porta, adquirir cliente. Olha, você não quer conhecer nosso escritório, nós vamos advogar. E nós fizemos isso, marcamos horário, marcamos reunião. Né? Aí, em 2015, quando a Beatriz nasce, no meu coração falava assim, eu já tinha estudado autoconhecimento, igual eu falei pra vocês, aí era uma questão interna minha, um hobby meu, que eu estudava autoconhecimento também desde criança. Então eu fui fazer curso de Reiki aos 12 anos, lá em Santa Rita, tinha uma descolada, amiga. Gente, que menina descolada. É um sítio, ainda tá lá, Lourdes tá lá, é um sítio maravilhoso, tem meditação, tinha massagem, e ela era minha amiga. Amiga da minha mãe, ela falou, Rafa, você não quer ir lá fazer um curso? Eu falei, quero. Aí a gente começou a fazer. Aí ela dava vários cursos lá de autoconhecimento e eu fazia. Aí com 17 anos, pra ter coragem pra vir pra cá, eu falei, Lourdes, pelo amor de Deus, me ajuda, faz outros cursos aí que eu preciso ter coragem de largar meus pais pra poder ir. Então a gente fazia vários cursos de neurociência mesmo, de usar a meditação a favor, né, aquela tela mental que a gente aprende. Quando eu cheguei aqui, uma amiga minha falou assim, você conhece a Provida? Você não quer ir lá? Fui fazer Provida. Então fiz todos os cursos da Provida, né? Aí eu fiz cura prânica, uma amiga também falou, olha, tem esse curso de cura prânica, Rafa, vai pra você. Eu falei, tá bom, fiz todos os módulos. Aí eu fui no Dr. Edson Scoloto, ele falou assim, então, só a acupuntura não vai dar certo pra você. Eu falei, é? Ele falou, não, muita ansiedade. Eu falei, ixi, pronto, sobrou pra mim, né? Então ele falou, tem um médico que vem aqui todo ano, ele faz constelação familiar. Nem sabia que era esse negócio, e que nome que era, quem era Bert Hellinger, sei lá, não sabia de nada. Falei, tá bom, quanto custa? Nossa, era caro? Eu falei, parcela? Ele falou, parcela. Eu falei, então eu vou. Aí eu fui lá, era um dia inteiro, foi numa sede da maçonaria ali perto do cartódromo. Nossa, me apaixonei. Falei, nossa, Jesus, em um dia eu resolvi quase 1000 anos. Eu falei, não, esse negócio é bom. E lá vendia livros, eu comprei os livros do Bert. Mas ali você já entendeu que poderia aplicar aquele conhecimento no direito? Ainda não. Não. Aí todo ano eu fazia como paciente. Tá. Ainda. Em 2012, que eu conheci minha professora, Fabiana Quezada, comecei ela a ver lá no Face. Ela dava palestra, ela era coach, palestrante, ela escrevia livros, mas ainda sobre como aplicar o coaching
e o pensamento sistêmico no direito. Falei, olha, que legal. Tudo que eu gosto ajuda numa coisa só. Uhum. E aí eu mandei mensagem pra ela ainda no Messenger, né, do Face. Falei, Fabiana, nossa, adorei, como que foi você? Ela falou, vem aqui, Rafa, só que era São Paulo. Eu te ensino, tal. Ela me mandou livros, eu ganhei vários livros, eu li eles. E ela falou, vou fazer o primeiro curso de advocacia sistêmica, ela lançou, mas isso foi em 2017. E aí eu já tinha deixado pago, falei, Francisco, eu vou fazer, não quero nem saber. E aí eu fui fazer. E aí nesse dia nós criamos a primeira comissão de direito sistêmico, né, na OAB São Carlos, que era a terceira comissão do Estado de São Paulo. Para todo mundo que está assistindo entender, nivelar conhecimento, o que é para você o direito sistêmico na prática? Na prática. Para as pessoas entenderem. Porque todo mundo até hoje ainda me pergunta, Rafa, o que é isso? Todo mundo confunde se é só conciliação, se é meditação, se é algo que tem espírito, se não tem religião, se não tem não sei o que lá. Se tem alguma magia. Então é o momento da Rafa explicar. Então, o direito sistêmico é realmente a teoria, é um outro âmbito, né? Então, você pega toda a teoria que vem da psicologia e da psicanálise, desenvolvida por Bert Hellinger e outros profissionais da área, não só Bert, mas Bert é o grande compilador e o precursor, que é terapeuta, né? Que realmente colocou isso em livros e colocou na prática de forma mundial. Então, ele realmente foi o precursor para a gente ter como exemplo, mas tem vários outros, né? Mas eu fui estudar na Hellinger School, que é realmente onde tem hoje o instituto em São Paulo da Hellinger, onde Bert Hellinger pisou, a Sophie Hellinger, que é a atual esposa dele, trabalha, né? Então a gente segue tudo isso, que tem uma regra a ser seguida. Então toda essa teoria que é da área da psicologia, da psicanálise, levada para o direito. Aí Bert conheceu um juiz chamado Sami Storch. Ele é juiz de direito na área de família, na Bahia. Sami fez igual eu. Sami era paciente da constelação. E um dia ele foi fazer a formação de constelação na Alemanha com Bert. E ele voltou para o Brasil e falou, não, eu vou aplicar isso no judiciário, não tem como. Pra que eu vou ficar lá resolvendo aqueles processos que não acaba nunca, não resolve nada, todo dia mundo brigando, ninguém resolve nada. Eu descobri realmente as pessoas precisam entender a razão dos seus conflitos e eu vou praticar isso na justiça. E ele foi, tinha uma mata a percorrer, a desmatar, e ele, maluco, juiz precursor, realmente, ele falou, não, chegou nos outros juízes, falou, não, vamos lá no Conselho Nacional de Justiça e nós vamos criar o direito sistêmico. Ele cunhou essa palavra, o direito sistêmico, que ele é de propriedade do Sami Storch, direito sistêmico, né? Ele tem até um site, direitosistêmico.com, e ali ele começou a disseminar artigos, livros e a prática dele dentro do judiciário. Então ele faz a audiência e faz a constelação de quem aceita a fazer. Então vamos lá, eu e a Pri somos um casal fictício e a gente quer se separar. E a gente procura lá. Vamos pro litígio. Tício e Caia, né? E aí a gente vai lá e a gente quer se separar e a gente não tá se entendendo, a gente tá brigando. Ele vai fazer audiência, a gente não vai entrar num acordo. E aí a gente topa seguir para a segunda etapa da constelação. Você é convidado, você não é convocado. Porque existe convocações no judiciário que você não pode faltar sob pena de crime. A convidado, você pode ir ou não. Porque você não pode fazer uma constelação obrigado. Porque não haverá efeito algum terapêutico. E essa constelação acontece lá? Ela começou dentro do judiciário lá. Tá? Tudo começou com o Sami na Bahia, lá, fazendo dentro do judiciário lá. E ele ganhou um prêmio de inovação pelo Inovare do Conselho Nacional de Justiça. E ele passou essa matéria no Fantástico, em 2015. Aí adquiriu uma proporção fenomenal. Todo mundo que já tinha essa paixão dentro do coração falou, nossa, existe isso? Eu também quero, eu quero. E eu quero formação, porque eu quero me formar. Eu não posso sair fazendo sem saber como, né? Precisava saber como aplicar isso no direito. Por isso que eu fui atrás de uma formação que me ensinasse a aplicar isso no direito. Porque eu era paciente, eu não sabia como aplicar em alguém, correto? Então eu tinha que me tornar... E a responsabilidade disso, né, Rafa? E ainda eu tinha dúvida. Eu falava, meu Deus, né? Como será realmente também? Como será isso no direito? Eu não sabia direito. Mas eu tinha uma intuição que aquilo era a minha missão. Eu tinha uma intuição que eu deveria fazer exatamente assim. E aí um dia eu fiz uma constelação com o Sami. E o Sami falou assim, você viu onde você tá? Era o meu pai, minha mãe e eu no meio. Eu olhei, né, porque você usa representantes, você usa pessoas como representantes para representar a sua questão.
Então você fala assim, hoje eu quero trabalhar a minha profissão. Então o constelador fala, escolhe um representante para você e um para a sua profissão. Né? Então, se a gente estiver num grupo de pessoas físicas, o melhor que é, a gente vai usar as pessoas físicas para o constelado ver. Bert Hellinger dizia, escreveu, que quem vê já começa a se curar. Porque no dia a dia corrido aqui mecânico, você não está se vendo. E você às vezes está falando o que estão te contando. E você não parou realmente para ouvir a sua intuição, a sua alma. Né? Então ele fala assim, a mente mente, a alma não. Então a constelação olha para a alma, para a sua essência. Quanto mais longe você estiver da sua essência, mais doente, mais pobre você está. E onde está a sua essência? No seu sistema familiar. Lá está todo o seu ouro, toda a sua abundância. Então a sua mãe, diz Bert, que a prosperidade tem o rosto da mãe. Então, isso é muito grave, essa frase. Forte. Ele levou 40 anos, ele diz, de trabalho e terapia intensa para dar um passo em direção à mãe. Falei, não, imagina eu, vou levar 50 mil em casa. Não vou dar nenhum passo. Quem sou eu, né? Mas vamos tentar, nós temos a vida inteira para tentar. Então, se você quer dinheiro, você vai trabalhando, você escolhe uma profissão, aí você fala assim, nossa, o dinheiro não entra, será que Deus não olha para mim? Será que eu sou o quê? Sou uma coitada, eu faço tudo o que eu tenho que fazer, estudei em Harvard, mas não, nossa, nada acontece na minha vida. Você já olhou para a sua mãe? De verdade? Então, o olhar para sua mãe não é, mas Rafaela, eu ando 24 horas grudada com a minha mãe. Tudo bem, mas você está me dando um sintoma. Eu estou sem dinheiro. Algo há, além de andar grudada com ela. Não significa que você tomou ela no seu coração. Porque é difícil, não é fácil. Né? Todos nós temos problemas com os nossos pais, com a nossa família, depois com a família que a gente constitui, que a gente vai replicar a família de origem. Que a gente aprendeu, né? Então, o que a gente ensina para os nossos filhos, além de vir uma carga genética, a Bert fala, não adianta, 50% já veio, mas 50% dá para você modelar. Né? Então, se a minha mãe gritava com meu pai, preciso eu gritar com meu marido? Preciso eu, no século XXI, fazer isso? Às vezes eu faço. Às vezes eu falo, nossa. Aí ele fala, tá igual a sua mãe. Aí você, deixa eu dar um passo para trás que eu tô igual a minha mãe, né? Porque às vezes você não queria ser igual sua mãe e você vira uma cópia fiel. Tem que tomar cuidado, né? E aí, nesse exercício de constelação, com as pessoas convidadas, tudo isso é revelado, porque elas estão tendo aqueles comportamentos. E ela olha, ela realmente, a pessoa está sendo constelada, então ela olha. O seu representante está olhando para quem? Não, tá de costas para a mãe, por exemplo. Então você não está olhando para sua mãe. Aí ela olha e fala, então não tô. Verdade? Então você compreendeu o que está acontecendo com você? Então eu estou compreendendo. E aí existem frases sistêmicas na constelação e outros representantes que podem entrar, e só o constelador vai saber conduzir, né, aquela sessão, até onde ele pode ir também. Que a gente fala que é uma casca de cebola, cada uma a gente vai tirando com muito carinho, não pode ser toda hora, não pode ser com qualquer um, e nem... Tem gente que nunca vai acessar realmente, tá? Mas o que acontece no judiciário na área de família? O que mais chega pra gente? Né? Mais casais brigando e colocando os filhos no meio, alienação parental, aí tem a lei de alienação parental, aí tem a guarda compartilhada. Bert Hellinger diz, adultos resolvem problemas, crianças não. Então, se eu estou no meu estado infantil, mesmo com 50 anos, eu posso estar no meu estado infantil. Quando eu como uma bisnaguinha, um danoninho, com 50 anos, eu estou no meu estado infantil. Né? Porque eu não deveria comer isso. Né? Eu deveria comer outras coisas. Mas um estado infantil, né? Então, às vezes, uma das coisas que a gente faz é deixar uma bala na frente. Um potinho de bala. Se a pessoa acessar a bala, eu sei que ela está no estado infantil.
Você faz esse teste na agência sem saber, porque tem um pote de bala, mas eu nunca pego. Na minha mesa tem. A Priscila tem também, eu só não sabia o que ela era. Só não tinha essa informação. Agora você vai saber lidar melhor com quem está do outro lado. Então, quando meu cliente pega a bala, eu já sei qual estado ele está de decisão, certo? Genial. Né? Então, eu sei que ele está no estado infantil. No estado infantil, ele não vai saber tomar decisões. E aí, pra ele voltar pro adulto, na constelação consegue. O que Bert diz, 50% da responsabilidade do divórcio é sua e 50% da responsabilidade do divórcio é sua. Não, doutora, ela me traiu. Eu não sei. Não sei. A responsabilidade é de ambos. Se ela te traiu, é porque você não fez algo, ou porque você fez algo. Ou porque você não olhou para ela mais, ela teve que olhar para alguém. Para que esse alguém trouxesse para vocês uma informação que vocês tinham acabado. Às vezes, essa pessoa é usada pelo sistema para que vocês voltem a olhar para si. Porque às vezes a gente, com a rotina, a gente vai se distanciando, né? E dizem que quanto mais a pessoa grita, mais os corações estão distantes. Quanto mais próximos, menos gritos. Quanto mais gritos, mais distantes. Quantos mais conflitos, mais distantes. Então essa é uma informação que um advogado sistêmico já possui. Eu já sei tudo isso, eu estudei. Então só de olhar, eu já tenho um pré-diagnóstico, eu não preciso constelar. Correto? Tem um pré-diagnóstico sistêmico do estado que eles estão. Às vezes eu falo, você não precisa divorciar hoje. Espere. Eles voltam daqui 6 meses mais maduros para um divórcio. Porque é comparado a um processo de luto. É como se você perdesse um ente familiar muito próximo, como um pai e uma mãe. Então, além de tudo, você vai ter que lidar com a sua dor e com possível dor de um filho. Porque esse filho não quer os pais separados, né? E essa prática, Rafa, tem porcentagem de resolução, por exemplo, já identificada no Brasil? Existe hoje uma crítica, né? Foi até pedido para parar um pouco. Tem uma resolução do CNJ que, por enquanto, suspendeu. Houve uma interpelação dos psicólogos para proibir o uso das constelações de forma sem formação. Assim, de forma arrazoada. Porque qualquer pessoa hoje pode fazer e falar que é terapeuta. E não sabemos quantas horas de estudo ela teve. E parece que teve um caso aí no judiciário que fizeram de abuso doméstico e essa pessoa foi obrigada a falar que perdoava o agressor. Primeiro, Bert Hellinger, apesar de ele ter sido padre durante toda a sua vida e ele ter sido missionário na África, construído igrejas, ele nunca falou, ele falou, não existe perdão na sistêmica, existe uma palavra, sinto muito. Foi assim. Foi assim. Somos iguais. Ninguém é maior que o outro. Nós somos iguais e chegamos nessa situação aqui para nos entender. Então, qual é a minha missão e meu propósito, Rafaela, como advogada e consteladora? Não é só... eu posso ajuizar uma ação com menos conflito, com mais entendimento. Não precisamos constelar, mas podemos olhar para as crianças. Se eles não estão olhando, eu posso favorecer que eles olhem para o estado das crianças. Porque às vezes a gente está tão perdido entre nós mesmos, sem apoio, às vezes, psicológico. Às vezes as pessoas hoje ainda têm vergonha de ir atrás de um apoio psicológico. Acho que a gente tem que fazer terapia até morrer. A terapia, para mim, só me ajuda a me elevar, não sempre a me levar para um outro lugar que eu não estou enxergando, né? Então, a constelação, eu acho que ela é uma inteligência artificial, sistêmica e sentimental elevadíssima. Todo mundo me fala, doutora, eu não enxergo. Realmente, você não enxerga. Igual você pega isso aqui na mão. Não tem um livro, não tem um código de direito sistêmico. Não tem. Tem livros, tem doutrinas que falam sobre isso. Mas, para mim, a melhor forma de você entender é sentir. Né? Então, quando você fala, sente sua mãe atrás de você do seu lado esquerdo, sente seu pai atrás do seu lado direito. Então, já é um movimento de eu ir atrás das minhas forças reais, das minhas raízes. Né? E quando eu me sinto forte, eu posso entrar num estado adulto e tomar decisões adultas. E não preciso sair por aí gritando, brigando, xingando os outros, xingando a minha mulher na frente dos meus filhos, mostrar para ele que um final é indigno. Eu sempre proponho, tenham finais dignos, tanto de relacionamento, de sair de uma empresa, né? A terceira lei é o equilíbrio.
é essa, entre o dar e o receber. Um patrão e um empregado, por exemplo, né? Tem muito uma relação de dar e receber. E às vezes esse empregado olha para o patrão e fala: queria que você fosse meu pai e minha mãe, porque tudo que eu não tive, eu quero que você me dê. Segurança, estabilidade. Quando eu te pedir um dinheiro a mais, que você fale sim. Quando eu te pedir para sair num horário indevido, que você me fale sim. Então você vai perceber que esse funcionário está no estado infantil procurando os pais em você. Rafa, a gente vai te passar um desafio só por conta do nosso tempo, Sim, que já está claro, acabando. desculpa. Não, a conversa tá ó, a gente tá adorando. É que eu olhei Eu pro tô aqui até cronômetro amanhã. agora e assustei Eu aqui. também. A gente vai pedir pra você Claro. escolher 3 peças de quebra-cabeça que mais fazem sentido pra tua história. A gente vai dar uns recadinhos e já volta pra ver Tá as bom. peças que você escolheu. Pode mexer, pode pegar. Ela já até sabe as peças dela. Vai lá, Pri. Você está fazendo planos para reformar a sua casa nesse final de ano e terminar 2024 com tudo renovado? Então você precisa saber que a Casa Ferro Acabamentos tem sempre uma oportunidade especial para facilitar a finalização da sua obra. Além de uma equipe super treinada, porque ela é constantemente treinada pelas indústrias para oferecer para vocês realmente o que mais se encaixa na sua obra, a loja tem as principais novidades do mercado em pisos, porcelanatos, louças, metais, portas e janelas. O estoque garante a entrega de grande parte dos produtos com rapidez, o que contribui para sua obra não parar. São mais de 80 anos no mercado oferecendo variedade, qualidade e ótimo atendimento. Visite as lojas nas cidades de Dois Córregos, Matão e São Carlos. Acesse o Instagram, @CasaFerroOficial. E você falou em final de ano, né? Por falar em final de ano aí que tá chegando, vem aquele momento de confraternizações, a gente começa a realmente estar perto das pessoas que fazem parte do nosso dia a dia e quem sempre está presente em todas as confraternizações com comidinhas ali que a gente precisa do gás de cozinha é a energia boa da Trasgás. Afinal, aquela comida especial, saborosa, resultado de um bom preparo, além de receitas e alimentos de qualidade. O gás de cozinha também é essencial. Adquira seu botijão de gás de quem é referência no mercado e se preocupa em trabalhar seguindo todas as normas para fornecer com segurança e qualidade o gás para sua casa e para você viver momentos inesquecíveis. Então entre em contato com a Trasgás e peça seu botijão, não deixe para a última hora. Trasgás, energia boa. Você já ouviu falar dos cortes ouros da Boutique da Carne Seu Tomate? Se acompanha a gente, sabe que esses cortes são, além de muito saborosos, super especiais. Eles possuem uma faixa de gordura e também um marmoreio que garante toda a suculência da carne. E para chegar nesse nível de qualidade, eles têm que ter um rebanho ali com a criação própria. Então, esses animais recebem toda a alimentação especial, cuidados especiais, altíssimo padrão de qualidade para garantir realmente essa carne de sabor diferenciado. E aí, a maciez é incontestável. São muitas qualidades diferenciais e a melhor forma de você comprovar é experimentando, não é, gente? Então fica aqui nosso convite para os paladares mais exigentes. Conheça a garantia de sabor dos cortes ouro da Boutique da Carne Seu Tomate. Visite a loja em São Carlos, na saída para Descalvado, ou peça pelo delivery que atende todas as cidades da nossa região. Acesse no Instagram, @SilTomaqueCarnes. E a Rafa já está com as 3 peças dela. Vou pedir para você mostrar primeiro e explicar o porquê. Família. Família. É a cara, né? Não, sem família não existiríamos nós, né? E nem uma razão de existir, acredito eu. Para mim é extremamente importante. É uma área que eu trabalho, da qual eu honro muito também do que eu recebo, mas principalmente os meus pais, da onde eu vim, e a minha família que eu criei, Francisco, Beatriz e Enzo, é extremamente importante, acho que para todos nós. E aí o amor tá ligado nisso. Ai, o amor, né, gente? Vindo aqui, o amor. O amor, foi a primeira vez que eu falei no judiciário sobre amor, foi com direito sistêmico. Sempre falei para a doutora Fabiana Quezada, que ela falava, eu venho trazer amor, gente. Cada cliente que bate na nossa porta tá pedindo para você entregar amor, né? Então você tem que abrir o seu coração, escutar uma história e entregar isso. Então eu acho que tem tudo a ver e isso vai te levar ao sucesso. O que é sucesso pra você? Sucesso é a família e o amor, eu acredito. E depois, equilíbrio ali. Eu acho que só o dinheiro não é sucesso. Só você ter dinheiro na vida não é sucesso. Bert Hellinger fala também disso, fala você ter saúde, você ter honra de onde você veio, você ter princípios, você ter, né, você não precisa ser obrigado a casar, não significa isso,
né? Você pode ser feliz sozinho, não significa, você pode ter uma empresa, um projeto, você pode ter um cachorrinho, você pode ter vários tipos de família. Hoje somos multifamílias, né? Temos vários tipos de famílias. Mas, e o dinheiro? Esse dinheiro só vai vir se não for suado, né? Para ele vir como algo muito bom, algo leve, algo que faça você viajar, que você faça passear, que você realmente viva com alguém. Né? Então você precisa usufruir dele, nem que seja com a sua companhia, que você usufrua desse sucesso e desse dinheiro. Tendo sucesso, você consegue ter funcionários, você consegue ajudar outras famílias, você consegue ajudar o mundo, né? Então você não está só preso em si. Você consegue expandir também a sua essência para outros lugares, né? Então, quando a gente consegue ajudar outras pessoas, que a gente está numa situação, que bom, a gente vive uma situação, não é, né? Mas é confortável, a gente tem comida, casa, né? Tudo tá certinho, então você já é de sucesso. Você não pode olhar para o que te falta. Você tem que olhar para o que você já tem e considerar muito bom. E estabelecer metas, é claro, para você não ficar estagnado. Mas aquilo que você já tem, às vezes você está numa favela e só tem aquele quarto, mas você já tem aquele quarto. Uhum. E não olhar para aquela casona que você não tem, né? Então, dá valor ao que você já tem para você ter sucesso lá na frente. E aí, eu queria dizer para vocês que a Rafa tem um Instagram onde ela dá várias dicas. Qual é o Instagram para o pessoal que quer saber mais? Instagrams, né, do Consteladora, que é @RafaelaMentora. E eu quero convidar, posso falar, todo mundo pro dia 24/9. Não vai dar tempo, que o programa vai passar depois. Então tá bom, então vocês vão olhar para o meu lançamento do meu curso digital, que é Advogando com Propósito. E ele serve para qualquer pessoa, qualquer profissional, porque ele fala de profissão e propósito. Vai ser digital, vai ser lançamento dia 27/9, na plataforma Hotmart. E depois o ADV, Rafaela Cadeu, lá nós damos dicas realmente jurídicas de como aplicar o direito sistêmico na resolução de conflitos. Muito obrigada. A gente que agradece pela aula hoje aqui. Imagina, aprendi muito. Obrigada, Rafa. Daqui a pouco a gente sai constelando aqui, né? Bom demais. Obrigada a você também que está aí acompanhando nossos episódios semanalmente. Curte lá o nosso YouTube, Spotify, no Instagram também os melhores momentos. Lembra que o nosso @ é o Quebra-Cabeça do Sucesso. E esse @ quebra-cabeça de sucesso em todas as plataformas é o mesmo @, então fica muito fácil para vocês estarem lá, acompanharem, falarem com a gente, mandarem comentários, sugestões, que a gente adora ouvir vocês. E a gente se vê então na próxima peça desse nosso quebra-cabeça.